Fred e os maiores artilheiros da história do Fluminense. Eu vou passar aqui para vocês, caros tricolores e tricoloras, uma lista dos 11 maiores artilheiros de todos os tempos do nosso querido tricolor das Laranjeiras, tricolor do mundo inteiro, tricolor dos nossos corações, o clube tantas vezes campeão, não é? Tricolor é o Fluminense, os outros são times de três cores, já dizia o profeta Nelson Rodrigues. Então, eu digo isso pelo seguinte: pode ser que o Fred venha para o Fluminense novamente, não é verdade? Então, eu só gostaria que, se ele viesse, ele se lembrasse que o nome dele está escrito na história do Fluminense. Eu tenho duas listas e fiz uma média dessas duas listas para passar esse conteúdo para você aqui, dos 11 maiores artilheiros de todos os tempos do Fluminense. E vocês vão ver que o Fred está em terceiro lugar, passando ninguém, nada mais, nada menos do que Tele Santana. Então, Fred escreveu o seu nome na história do Fluminense em letras garrafais. Ele só não pode voltar e destruir, manchar essa história imaculada. Ok? Então vamos lá? Bom, eu não tenho como deixar de começar pelo Super Ezio, que, por causa do próprio Fred, caiu de 10º lugar para 11º lugar. Então, por uma questão de afinidade, de afeto, eu vou fazer a lista com 11 jogadores. Porque é o seguinte, o Ezio, ele tem o mesmo número de gols do Washington, do casal 20, não o Washington Coração Valente, que não faz parte da lista. Só que, como a lista diz respeito aos jogadores da história do Fluminense, o Washington tem mais história no Fluminense do que o Ezio, porque jogou mais tempo do que o Ezio no Fluminense. Mas se nós fôssemos colocar os dois em média, já que o Ezio tem 118 gols e o Washington do casal 20 também tem 118 gols, a média de gols do Ezio é superior à do Washington. Infelizmente eu tenho assim uma melancolia ao falar desses dois, porque os dois já morreram, e muito novos, né? Infelizmente. Mas vamos lá. O Ezio, então, Super Ezio, nosso Super Ezio, apelidado de Super Ezio pelo grande tricolor Januário de Oliveira, locutor esportivo, Ezio era o 11º, era o 10º artilheiro do Fluminense, e aí caiu para 11º, porque o Fred foi subindo, né? E ficou entre os 10, deixando o Super Ezio em 11º. E 118 gols que o Ezio marcou em 238 partidas. Eu me lembro que o Ezio, em 91, fez um golaço contra o Flamengo, naquela decisão completamente garfada do Campeonato Carioca de 91, que o Júnior Baiano, desculpe o termo, mas, bom, não vou falar a palavra, desceu o cacete no time todo do Fluminense. O Ezio abriu o placar com um golaço de cobertura, fez 1-0, eu estava lá em 1991 no Maracanã, e aí o Júnior Baiano desceu o cacete, embobou Ezio, todo mundo, e o Fluminense teve, acho que Pires e Gomes ou Marcelo Gomes, não me lembro exatamente, os dois jogadores expulsos, e o Júnior Baiano ficou até o final do jogo, e o Júnior Capacete saiu aí como o grande herói daquela partida, não é verdade? Tricolores que estavam lá se recordam muito bem dessa partida, a gente gritava lá, né? É marmelada, o roubo começou. Foi uma garfada, assim, daquelas históricas, né? Início dos anos 90, o Fluminense já perde poder político na federação e o Flamengo já começa a imperar, né? Como diz o grande Ricardo Mazella, o império do mal, né?
Bom, então, eu sei que o Ezio me marcou muito porque era um grande batalhador. Confesso que ele me criou muitas expectativas. Eu esperava que ele fosse render mais. Porque na época que o Washington era o centroavante do Fluminense, o Ezio jogava no Bangu, e eu via o Ezio jogando, ou um pouco depois, e eu achava o Ezio muito bom de bola mesmo. Principalmente que ele gostava de jogar de costas pro gol. Eu gosto de centroavante que sabe jogar de costas pro gol e que já vira chutando sem nem olhar, porque tem noção. Tipo aquele gol que o João Pedro fez de bicicleta contra o Cruzeiro, não é? Ele não está nem olhando para trás, ele manda jogar a bola para ele, ele vai e acerta. Parece que tem olhos nas costas. Então, e eu me lembro que na decisão de 95, né, do gol de barriga do Renato Gaúcho, o Ezio ainda aos trambolhões fazia parte daquele time titular, mas estava sempre contundido ou não se encaixava muito bem no time quando o Renato Gaúcho jogava, que também vivia sempre contundido. E aí o Joel Santana preferia o Leonardo de centroavante, que junto com Renato e Rogerinho e Ailton faziam realmente um jogo de contra-ataque e um ataque, uma marcação sob pressão mais agressiva e mais eficaz. Ok? Mas não esqueço nunca que um repórter perguntou assim pro Ezio: você acha, Ezio, que o Flamengo com esse timaço aí, trazendo Romário lá do exterior, o Flamengo vai perder esse título para o Fluminense? E o Super Ezio respondeu: e você acha que o Fluminense fica 10 anos sem ser campeão? Então vamos passar para o Washington. Washington do Casal 20, o homem que perdia gols facílimos e fazia gols impossíveis. Aliás, o gol que eu mais vibrei no Maracanã foi na Copa União, contra o Vasco, 2-0 Fluminense, 2 gols de Washington, sendo que o Washington fez um gol antológico em que ele dribla meio time do Vasco, ou dribla 4 jogadores do Vasco, mas dribla 200 vezes. Aí depois ele fica na cara do Acácio, e dribla o Acácio umas 50 vezes, e eu, meu pai e meu primo na arquibancada já, assim, chuta desgraçado. Aí ele vai com toda a calma e chuta, faz o gol. Eu vibrei tanto naquela arquibancada que derrubaram, aquela arquibancada de cimento, que eu tive cãibra no corpo inteiro. Foi o gol que eu mais vibrei na minha vida no Maracanã, né? É uma emoção diferente do gol de barriga do Renato Gaúcho, né? Mas porque, assim, cara, a gente sabia que ele ia fazer o gol. Que mais que aquele cara ia aprontar? Então, o grande Washington do Casal 20, o grande parceiro de Assis, vieram do Atlético Paranaense para o Fluminense, tinham perdido a decisão do Brasileiro de 82, eu acho, ou a semifinal de 82, foram eliminados para o Flamengo de uma forma ou de outra. Os dois estavam no Atlético Paranaense e parece que vieram para o Fluminense para se vingar, né? E os dois se transformaram totalmente em tricolores, né? Não tenho dúvidas disso. Então, o 10º maior artilheiro da história do Fluminense é o Washington, do Casal 20, com 118 gols em 301 jogos. Ok? E aí passamos para o 9º maior artilheiro da história do Fluminense, que é o magnata, Magno Alves, que muita alegria me deu com essa camisa aqui, né? É a época dessa camisa aqui. E Magno Alves fez 124 gols com a camisa do Fluminense. Magno Alves jogou ao lado de Marcão, ao lado de Roger, que é agora comentarista aí esportivo da televisão. E eu me lembro que o Magno Alves, se eu não me engano, ele jogava no Criciúma, e uma vez eu fui ver Fluminense e Criciúma no Maracanã, ele era do Criciúma, ele perdeu um gol, que eu falei assim, meu Deus, que cara horroroso. E aí depois o Fluminense anunciou o Magno Alves, como reforço. Eu falei, não acredito, aquele cara horroroso que era do Criciúma. Ele chegou no Fluminense e passou pela mão de 2 treinadores que merecem muito respeito e desrespeitaram muito, que eu já fiz vídeos aqui, um deles Oswaldo Oliveira, né, e o outro Valdir Espinosa, recentemente falecido. O Magno Alves passou pela mão de 2 grandes treinadores, que são Oswaldo Oliveira e Valdir Espinosa, que ensinaram ele a fazer gol. E eu lembro que teve um jogo na Copa João Avelange, aí dirigida pelo Valdir Espinosa, dirigido
pelo Valdir Espinosa nessa Copa, que contra o Santa Cruz, Magno Alves fez acho que 5 gols, foi 5-0, ou 6-0, ou 6-1, não me lembro certo. E eu falei assim, pô, nada como um cara passar pela mão de treinadores como Parreira, Oswaldo de Oliveira, Valdir Espinosa, não é verdade? Então, o grande Magno Alves, é certo que voltou depois, né, para o Fluminense, para fazer um pouquinho mais de gols e entrar aí nessa lista, porque é um cara longevo, grande magnata, grande Magno Alves, me fez sofrer muito no começo, mas depois deslanchou e mostrou que era um grande artilheiro. Oitavo, o absurdo Preguinho, com 129 gols, 5 a mais que Magno Alves, 129 gols em 174 jogos. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Preguinho, tá? É o meu segundo ou terceiro vídeo aqui do canal. Ou terceiro ou quarto, por aí. É um dos meus primeiros 5 vídeos, é sobre esse inigualável Preguinho, que não jogou só futebol pelo Fluminense, mas jogou basquete e mais outros 8 esportes. Inclusive, é o maior cestinha do Fluminense, pelo menos nos jogos nas Laranjeiras. Ok? A lista prossegue, e aí vocês estão vendo o nome dos caras. Preguinho. O primeiro gol numa Copa do Mundo, em 1930, foi marcado por ele, pelo Brasil. Tá? Preguinho. Depois de Preguinho, em oitavo lugar, temos em sétimo lugar, Russo, que marcou 150 gols com a camisa do Fluminense em 249 jogos. É uma média de gols excelente, espetacular. Russo, que tinha ascendência argentina e russa. Por isso o nome Russo, né? Dizem que o cara era o cão jogando bola, jogava muito, e simplesmente o Russo é um dos 5 jogadores não brasileiros que jogaram na seleção brasileira. Ok? Para vocês terem uma noção de quem era Russo. Em sexto lugar, vem um inglês chamado Velfar. Ok? Ele fez 163 gols com a camisa do Fluminense em 166 jogos. Uma média absurda. Velfar veio do Liverpool para o Fluminense. A relação do Fluminense era com esses times assim, né? O Fluminense foi fundado por Oscar Cox, que era filho de ingleses. Então o Velfar veio do Liverpool para o Fluminense. E Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, Mário Filho, que para quem não é do Rio, o nome do Maracanã, o nome oficial é Estádio Mário Filho. Inclusive o Nelson Rodrigues jamais se referiu em entrevistas ao estádio Mário Filho como Maracanã. Maracanã é só um apelido, né? Como, se não me engano, Cícero Pompeu de Toledo é o Pacaembu, não é? Se não me falha a memória. Então, Mário Filho dizia que porque o Velfar, ou Velfare, era um inglês de 1,90 m, não é? Centerfor, né? Meu avô falava centfor, eu não entendia nada, né? Então ele não sei se eu usei o nome certo agora, eu sei que ele era assim, como se fosse centroavante, jogava recuado e avançava, né? Era um cara de 1,90 m na época, os jogadores eram altos. Bom, na época do Sócrates e do próprio Washington, o Washington tinha 1,88 m, Sócrates não era 1,90 m, eram monstros gigantescos, e se você fosse comparar eles com Pelé e Rivelino, por exemplo, né? Eu já falei aqui no outro vídeo que o próprio Edinho era alto pra caramba na época, tinha 1,78 m, eu tinha 15 anos e ia ver os treinos do Fluminense nas Laranjeiras, eu achava Edinho um monstro de alto, né? Hoje em dia eu tenho 1,80 m, sou mais alto que o Edinho. O Paulo Goulart, goleiro do Fluminense, tinha 1,75 m, grande Paulo Goulart, né? Grande goleiraço do Fluminense. E aí o Mário Filho dizia que o Fluminense jogar com o Velfar, ou Velfare, era
a mesma coisa que os outros times estarem com revólverzinhos e o Fluminense com uma metralhadora giratória dentro de campo, porque o cara partia com a bola na direção do gol e ninguém conseguia parar, pela força física dele, pelo drible, pela habilidade. O Welfare, ele ensinou a tabelinha aos jogadores do Fluminense, logo aos jogadores brasileiros. Ele falava assim: eu toco para você, corro e você toca para mim na frente ou do lado. Aqui no Brasil ainda não se sabia o que era a tabelinha, e na Inglaterra, obviamente, os pais do futebol moderno já sabiam o que é a tabelinha. Então, quinto lugar, Hércules. Hércules com 164 gols, um a mais que Welfare, e 176 jogos. Uma média também absurda, e ele que foi considerado o maior ponta esquerda do Fluminense. E tinha um chute violentíssimo, seja de canhota, seja de direita. Esse jogador marcou época no Fluminense e no coração tricolor. Em quarto lugar, temos o grande Tele Santana, fio de esperança, fiapo tricolor, não é? Que depois se consagrou como grande treinador também. O primeiro título dele em 1969, campeão carioca pelo Fluminense. E Tele Santana, que era muito magrinho, ponta direita, daquele timaço, Castilho, Píndaro, Pinheiro, Orlando Pingo de Ouro, Didi, e que foi campeão mundial em 1952 pelo Fluminense. Fluminense que é campeão do mundo de 1952, já fiz 2 vídeos sobre isso, porque ele foi campeão da Copa Rio de 1952. Estava lá Tele Santana naquele time, e que Tele Santana fazia muitos gols, está aqui, não é? 4º artilheiro da lista dos 11 maiores artilheiros de todos os tempos, e era um cracaço de bola. Eu me lembro perfeitamente de um vídeo de um programa do Jô Soares, ele falando assim: vamos acabar com essa história de dizer que o Tele só foi treinador, que como jogador ele foi um jogador medíocre. Não, o Tele não foi jogador medíocre. Eu vi o Tele Santana jogar, Jô Soares, e ele foi um cracaço. Bom, tem certas pessoas, certos tricolores, que quando falam, a gente acredita, né? Um depoimento de Jô Soares, a gente acredita. Então, o grande Tele Santana é o 4º maior artilheiro da história do Fluminense, com 165 gols. Mas também a média não é muito alta, porque ele jogou também 556 jogos, tá? O Tele Santana ficou, acho que de 1950 a 1960, ou de 1951 a 1960, uma coisa assim, uma década inteira no Fluminense, ok? De qualquer forma, é muito gol, não é? Em terceiro lugar, então, temos o grande Fred, que está aí e que eu espero que vocês viram os nomes desses jogadores que estão nessa lista, né? Assim, eu, por exemplo, só conheci Ézio, Washington e Magno Alves, dessa lista aqui, ok? Só esses 3. Os outros, para vocês terem uma noção da dimensão histórica do que é o Fluminense. O Fluminense não tem uma história só de 1980 para cá. O Fluminense tem uma história de 1902 para cá. Então, em terceiro lugar, o Fred conseguiu chegar terceiro lugar com 172 gols. Então o Fred tem uma responsabilidade muito grande com o Fluminense. Ele está mais na história do Fluminense do que de qualquer outro clube, inclusive Cruzeiro. Por isso que ele já disse que se ele não conseguir voltar para o Fluminense, ele encerra a carreira. Acho que ele tem real noção da dimensão do nome dele no Fluminense. Terceiro maior artilheiro. E ele queria passar o segundo, que é o Orlando Pingo de Ouro, já que ele barrou o Tele Santana, ele queria barrar o Orlando Pingo de Ouro, mas ele saiu do Fluminense, porque ele sabia que o primeiro lugar ele não conseguiria barrar, não é? Então, depois de Fred, terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, com 172 gols, temos Orlando Pingo de Ouro, o segundo maior artilheiro da história do Fluminense Futebol Clube, com 188 gols em 311 jogos. Orlando Pingo de Ouro, que junto com Tele Santana, Didi, Castilho, Píndaro e Pinheiro, foi
campeão do mundo pelo Fluminense em 1952, um cracaço de bola, não é? E que dispensa comentários. É só vocês procurarem nas revistas do Fluminense quem foi Orlando Pingo de Ouro, ou então bota aí na internet que vocês vão ver um pernambucano que veio para o Fluminense, passou também muitos anos jogando no Fluminense e também se transformou num tricolor de coração. O coração dele tornou-se tricolor. Então, Orlando Pingo de Ouro, segundo maior artilheiro do Fluminense Futebol Clube de todos os tempos. E o primeiro, Valdo, não é? Que nos deixou há cerca de 1 ano ou 2, infelizmente, e o próprio Fred sabia que não dava para barrar o Valdo, porque o Valdo simplesmente fez 314 gols. Há uma discrepância com outra lista que eu vi, em que o Valdo tem 319 gols. Então, numa lista que eu pesquisei, o Valdo tem 314, na outra 319. Em 403 jogos. Uma média bastante alta, tá? E é curioso que eu já fiz um vídeo aqui sobre o Doval, mas eu não fiz um vídeo sobre o Valdo. Muitos desses jogadores dessa lista, talvez todos, merecessem vídeos, né, aqui individuais, né? Então, quer dizer, Doval, Valdo, Doval, né? Um negão e um lourão, sem racismo, mas 2 grandes centroavantes. Entretanto, em termos de gols, em termos de história do Fluminense, realmente o Valdo escreveu o seu nome na história do Fluminense em letras maiores do que as letras do Doval, que por mais que talvez seja um dos meus maiores ídolos tricolores, eu tenho que tirar o chapéu para o fato de que não se compara a história do Doval no Fluminense com a história desse cara chamado Valdo, que me fez o favor de meter 319 gols com a camisa do Fluminense. Detalhe, o Fred com 172 gols, e o Orlando Pingo de Ouro também tem uma diferençazinha aqui entre as duas fontes que eu pesquisei. Uma dá 188 gols para o Orlando Pingo de Ouro e outra 184 gols. De qualquer forma, o Fred tem que fazer em torno de 16 ou 17 gols para barrar o Orlando Pingo de Ouro e ser o segundo maior artilheiro da história do Fluminense e manter aí, não é, o seu nome escrito de maneira imaculada em letras garrafais na história do Fluminense Futebol Clube. Para isso, o Fred tem que saber voltar para o Fluminense, tem que saber que ele tem 36 anos de idade, tem que saber que o Conca jogou com ele em vários campeonatos, conseguiram vários títulos e já se aposentou com a mesma idade dele, 36 anos de idade.